Louvado seja o Senhor. Quero trazer uma reflexão para mim, para você, nós, a respeito de algo importante, que é se nós temos alimentado a nossa fé com a palavra de Deus diariamente. Jesus, ele disse em João capítulo 10, versículo 10, ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida. E ele diz, e essa vida, ela seja abundante. A Bíblia diz que o mundo jaz, ou seja, ele está no maligno. Isso quer dizer que eu e você somos diariamente bombardeados com as coisas deste mundo. E que coisas são essas? Também está escrito no mesmo capítulo 10, um versículo anterior, diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Interessante que a Bíblia ela vai falando sobre as ações desse ladrão que é o mal, das suas ciladas, das suas setas. Lá em Efésios 6 fala da armadura de Deus, falando que temos que, com essa armadura, com esse poder, apagar os dardos inflamados do inimigo, aquilo que ele tenta lançar na nossa mente. E que nós devemos então preservar esta mente. Aí vamos para Romanos 12, 2, que diz que eu e você temos que renovar a nossa mente com esta palavra, para que então, através do renovo dessa mente, possamos entender, compreender e conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Então eu trazendo essa contextualização aqui, nós vamos para Provérbios 4. Primeiro eu quero ler o versículo 20, que ele diz assim: meu filho, você é filho, primeira coisa você tem que entender, você é filho ou você ainda é criatura? Filho é aquele que crê na obra que Jesus fez. A Bíblia diz que Deus nos deu esta graça de nos tornarmos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, para eu ser filho, eu preciso primeiro crer em Jesus. Eu preciso confessar a Jesus. Você assistindo esse vídeo, você pode, aí mesmo onde você está, de uma forma muito simples, você pode, de todo o seu coração, após concluir esta mensagem, você falar: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu Te aceito como único, suficiente Salvador. É simples assim? Sim, porque Romanos capítulo 10 diz que com o coração eu creio e com a boca eu faço então essa confissão. E a Bíblia diz que Jesus fala que Ele não lança fora, mas Ele recebe toda pessoa que vai até Ele. É simples assim? É bem simples assim. Nós que criamos, no meio da religião, às vezes, coisas mirabolantes. Mas o Evangelho é isso, ele é simples assim. Se você com o coração realmente acreditar nisso, você passa de forma instantânea, aí onde você está, de criatura, que foi Deus que te criou, de filho, para status de filho de Deus. E aí então eu vou para Provérbios 4, versículo 20, e diz assim: meu filho, preste atenção no que eu digo a você. Então, quando você entra no campo, dentro da área de ser filho, dentro desse status de filho, Deus, como Pai, Ele quer trazer instruções para mim, para você. E aí nós, como filhos, queremos ser filhos obedientes, que venham honrar a Ele, agradar a Ele e servi-lo com alegria, agradar o nosso Pai. Então Ele diz assim: meu filho, agora você pode dizer: eu sou filho, preste atenção no que eu digo a você e ouça atentamente. Ouvir o seu pai com atenção.
dar crédito ao que ele está dizendo. Ouça atentamente as minhas palavras. Aí o versículo 21. Não se afaste delas e guarde-as no seu coração. Olha a instrução, primeira coisa do pai para a gente. Filho, preste atenção no que eu digo. Ouça você com atenção, por favor. Pare de se distrair com o que está ao redor e foque no que eu vou te instruir agora, filho. E não se afaste das coisas que eu vou te dizer agora, filho, mas pega essas coisas que eu falo e deposita elas em seu coração. Isso então, o pai, ele fala isso. Porque o pai, lá no versículo 20 e 21, ele já trouxe uma série de instruções. Eu quero ler algumas delas e talvez no outro dia eu conclua. Aí eu vou lá para o versículo 5, que diz assim, na nova versão transformadora, diz assim no versículo 5, adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça, olha lá, de minhas palavras e nem se afaste delas. Versículo 6, não abandone a sabedoria. A sabedoria, as instruções do pai para a gente. Por quê? Não abandone a sabedoria, pois ela, diz assim o texto, pois ela o protegerá. Aí diz o texto, ame-a e ela o guardará. Olha bem o que o pai está falando para o filho. Que essa sabedoria vai fazer a gente aprender a discernir. Eu acabei de falar no início que o mundo, ele jaz no maligno. E somos bombardeados diariamente com tantas coisas. Mas essa sabedoria que o Pai nos ensina, Ele quer que essa sabedoria, que se eu der atenção e guardar o meu coração, ela produza um fruto dentro de nós. E esse fruto nos dá a capacidade de discernir. E ele disse que não abandona isso que eu estou te ensinando, essa sabedoria, porque ela vai proteger você. Olha bem, ela vai proteger, o poder dela também é de proteção. E se você amar ela mesmo, amar esse ensino, ela o guardará. Então eu li aqui que essa sabedoria traz discernimento. Discernimento é uma aptidão para avaliar algo com sensatez, com clareza. E isso nos dá a capacidade de perceber o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá deliberadamente. Eu reconheço, eu preciso a cada dia. Então todos os dias, a oração que eu fizer ao Senhor vai ser sempre pedindo primeiro sabedoria. Para quê? Para que a gente caminhe com entendimento e consiga acertar. Porque Deus não tem interesse que você erre. Então eu deixo essa clareza para você aqui hoje. Apenas esses versículos. Para que você entenda. Primeiro, Ele te chama de filho. Se você quiser se tornar filho, eu já ensinei para você. Depois que se torna filho, Ele diz, preste atenção e tenha um ouvido atento ao que eu estou falando. E não se afaste daquilo que eu estou dizendo. E guarde essas coisas no seu coração, porque isso vai proteger você, isso dará discernimento para você, e isso vai guardar você. Ou seja, os teus passos serão bem-sucedidos. O que você fizer, o Senhor vai estar abençoando você no processo. Deus vai estar facilitando e abençoando você em tudo que você fizer, porque o nosso Pai, Ele é bom. Que o Senhor lhe abençoe, lhe dê a sua graça, a sua sabedoria, como foi ministrado aqui. E até a próxima, em nome de Jesus.